tua bondade me seguirá. Seguirá, Senhor. Diga! Bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Diga, todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom cantar a bondade de Deus. Nós temos experimentado a bondade de Deus todos os dias. É tão maravilhoso nós cantarmos. Há tantas formas de adorar a Deus. Muitas formas. Louvar a Deus com cânticos é uma forma maravilhosa de adorar a Deus. Obedecer a Deus é uma forma maravilhosa de adorar a Deus. E o louvor nos prepara o nosso coração para a palavra, porque o louvor realmente liberta. E nós temos experimentado. Eu tenho algo assim com louvor, embora eu tenha uma voz pequena, não tão poderosa como de muitas águas, igual a da Elaine, nem a do pastor Sonimar, que tem a voz de muitas águas. Mas eu tenho algo com louvor assim que ele preenche todos os meus dias. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui batizado com cânticos espirituais. Eu cantei a noite toda em cânticos espirituais. Eu começo meu dia louvando ao Senhor. Enquanto eu faço minhas tarefas da casa, eu louvo ao Senhor. Enquanto eu caminho, eu louvo ao Senhor. Eu estou adorando ao Senhor. É uma oração. E é maravilhoso nós prepararmos o nosso coração dessa forma. Eu queria que você sentasse, por favor. Esse é o momento dos dízimos e das ofertas, que é um momento também de adoração a Deus. Queria ler com você 2 Coríntios 8, de 1 a 4, que diz assim. Paulo falando à igreja de Corintos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Paulo estava dando testemunho de uma igreja pequena, não uma igreja grande igual a nossa, né, bispo? Nossa igreja é grande. A nossa igreja não é pobre, é uma igreja rica. Todos aqui são ricos. Nós somos prósperos, amém? Nós somos prósperos. E os irmãos dessa igreja, eles suplicaram para contribuir, para dar assistência aos santos, para dar o suporte. E às vezes eu fico pensando, se não houvesse a palavra de oferta, que nós temos sempre uma palavra de oferta, ou a palavra de oferta, se é bem colocado ou não, faz você contribuir mais ou contribuir menos. Bom, aqui eu tenho uma nota X, e aqui eu tenho uma nota 2x. Se a palavra for boa, eu dou desse lado. Se não for, eu dou essa aqui. Ou se não houvesse uma palavra no final do culto, você fala, bispo, não teve a palavra de oferta, como é que eu vou ofertar? Não é incrível uma igreja? O Paulo diz que é uma igreja extremamente pobre, quer dizer que ela não tinha recursos. E ela suplicava pelo privilégio de ofertar. Então, aqui Paulo está dizendo que o ato de contribuir é como se fosse graça. É a resposta à graça de Deus que tem sido
bondoso, amoroso, cuidadoso e tem nos dado tudo. A palavra diz, e é uma realidade, que tudo de bom que nós recebemos, tudo que é perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Tudo que nós recebemos, o seu emprego, o seu salário, a sua boa casa ou a sua casa menor, a sua família, o seu carro, tudo que nós temos vem de Deus. Então, às vezes nós pensamos que a bênção é só receber. Não é o que Deus diz. Ele diz que é melhor dar do que receber. O dízimo é uma ordenança, mas a oferta é voluntariedade, é graça. Nós damos e tem que ser com alegria. Quando você traz aqui a sua oferta, tem que ser com alegria. Não porque por constrangimento, por insistência, porque foi uma boa palavra, foi bem colocada. Mas você já vem com a intenção de contribuir, e essa contribuição, a nossa oferta, o nosso dízimo, tem uma abrangência muito maior do que a nossa igreja local. Porque ela envia missionários, ela envia pastores para outros campos, ela constrói igreja, ela acolhe os necessitados. Então a nossa oferta, seja menor ou maior, ela tem uma abrangência muito maior do que apenas a nossa igreja aqui. E é uma bênção nós podermos ter esse privilégio. Queria que você se levantasse, pegasse o seu envelope, ou talvez você já tenha preparado, não porque eu coloquei dessa forma, mas que você já faz isso com alegria. Você já vem sabendo que isso é uma parte do culto que você tem que fazer por voluntariedade. E o seu dízimo, que é a fidelidade, o dízimo, eu sei que tem muitos dizimistas fiéis aqui. Isso sustenta a igreja local, sustenta o ministério. E de muitas formas, quando nós temos essa voluntariedade no nosso coração, quando nós obedecemos e trazemos as primícias do nosso fruto, que são quando você recebe o seu salário, que você faz, se você é uma pessoa organizada, você faz aquilo, você já faz a divisão, o que você tem que pagar, o que você tem que fazer. A primeira coisa tem que ser o seu dízimo, porque você está em obediência, que é uma ordenança, está na palavra. Você sabe que 10%, às vezes a gente pensa que é muito, mas 10% é tão pouco, né? Portanto que nós temos recebido do nosso Deus, mas Ele apenas coloca o 10%. Então, se quiser mais, você oferta mais. E o bispo até compartilhou com a gente que alguém falou para ele que estava mandando o dízimo para o Rio Grande do Sul, né, bispo? Não é bíblico isso, queridos. Você quer mandar para o Rio Grande do Sul, mande uma oferta, uma boa oferta. A palavra diz lá em Galatas 6 que você tem que compartilhar as coisas boas onde você recebe o ensinamento. Onde é que você recebe o ensinamento? É aqui, na sua igreja local. Então, o dízimo você traz na sua igreja local. Então, levante seu envelope. Nós vamos orar, abençoar para que, quando você voluntariamente traz ao altar a sua oferta, você está suprindo a casa de Deus, você está suprindo a obra, você está suprindo o reino, você está fazendo com que o evangelho seja espalhado pelo mundo, pela nossa cidade, nosso estado e pelo mundo. Que o Senhor possa abençoar essa voluntariedade do seu coração e trazer bênçãos e bênçãos sobre a vida. Senhor, nós trazemos aqui a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria, Senhor. Com alegria, Senhor. Porque nós entendemos que é melhor dar do que receber. Dar é uma bênção, Senhor. Porque quando damos, alegramos o teu coração e recebemos bênçãos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Que o que ele necessita possa ser suprido de todas as formas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de ofertar na tua casa. Amém. Traga seu dízimo, sua oferta, querido.
Nós temos alguns avisos. Só um instantinho, pastor. Enquanto você traz... Qual o primeiro aviso? É revisão, né? A Santa Ceia. Domingo que vem nós teremos a nossa Santa Ceia, né? Na sede de aqui, Floripa, de manhã e à tarde. Não deixe de comparecer, porque é algo muito importante na vida do cristão, né? Santa Ceia. Próximo, revisão de vidas. Quem é que está animado aí por revisão de vidas? 14 e 15 de junho. Você já está preparando o seu revisionista? Tem aqui alguém que ainda não fez revisão? Olha só, mas já está inscrito, né? Já está sendo preparado pelo líder, amém. E muitos outros virão também. Você que vai trabalhar já vai se preparando. 14 e 15 de junho. Próxima, por favor. A criança precisa ser criança. Ajude o Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui nós temos a igreja local tem ajudado através do pastor Sonimar, tem conduzido essas doações, né, a aeronáutica, através da aeronáutica. Se você tem alguma doação, traga aqui que nós sabemos da melhor forma de mandar, né? Criança precisa ser criança. Ajuda, mas aquela é direcionada para a criança, aqui outras para os adultos, as famílias, tal. Sim, mais algum? Esses. E agora nós vamos chamar o pastor Sonimar. Ele... Obrigado, pastor. Pode aplaudir que ele não se... Boa noite, Sara, nossa terra. Nós temos uma igreja avivada aqui neste lugar. Dê um glória a Deus aí. Que isso, parece que a gente está com frio, a gente vai ficando encarangado, né? A gente vai se encolhendo. Tem alguém visitando a gente hoje aqui? Levante a mão. Quem nos visita hoje? Ninguém nos visita? Todo mundo é da casa? Sem visitantes? Não? Amém. Queridos, nessa noite... nós queremos falar um pouquinho de como foi o nosso renovo. Então eu quero chamar aqui o Zé Douglas. Vem cá, Zé Douglas. Ele vai estar compartilhando rapidamente de como foi a experiência do renovo. Quantos aqui foram ao renovo? Não foi maravilhoso? Inesquecível. Boa noite, igreja. Nesse feriado, né, nós tivemos o renovo. E foi um dia muito poderoso, né? Se é que podemos falar essa palavra. Acredito que sim, né? Mas por quê? A gente pôde provar de um ambiente sobrenatural, onde Deus se fez presente, né? E algo que eu aprendi é a respeito da nossa sede, né? Então, a partir do momento que nós geramos isso dentro de nós, essa sede, né? Eu até faço uma pergunta para você, meu irmão. Você tem sede de Deus? O que hoje você tem sede? O que te atrai, o que mexe com você hoje? E a gente pôde perceber, né, através desse renovo, né? Muitas vidas sendo tocadas por Deus, né? Posso falar porque eu levei algumas pessoas e elas compartilharam isso, né? Sobre o que Deus falou, o que Deus direcionou, as escamas que estavam nos olhos delas e Deus tirou. E além de a gente ser fortalecido no Senhor, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, né? E eu posso falar isso também. E algo que Deus, vamos dizer assim, acrescentou na minha vida nesse renovo, foi um grande amor pelas almas, né? Um grande amor pelas vidas. E eu já queria, né, aproveitar e te estimular
Sempre que tiver um renovo, nós vamos ter uma revisão de vidas agora. Se você não fez, procure alguém a pessoa que te trouxe, né? Ou alguém aqui que está na escala. Mas não se limite somente ao renovo, assim como tem o revisão, como temos os cultos de terça-feira, o Arena no sábado, no domingo, porque o renovo ele pode vir, né? Tanto em qualquer culto quanto na sua casa. Basta você ter sede, você desejar isso, né? E toda vez que Deus vem, Ele renova as nossas forças, né? Ele abre a nossa visão, Ele mostra para nós coisas que às vezes estavam na nossa frente, mas a gente não enxergava, né? A gente vê muitas possibilidades, né? Resumindo, a nossa fé vira de vira de Davi. Eu ia falar do gigante, né? Não, vira igual a fé de Davi, né? Amém? Então, irmão, tenha sede de Deus, deseja a presença do Senhor, aí você vai provar o renovo de Deus todo dia, né? Tem uma palavra muito que me marca, que está em Isaías, não vou pregar não, tá bom. Está em Isaías 51, né? Que fala sobre o convite, né? Da graça de Deus, e no versículo 1 diz, né? A todos que têm de sede, vinde às águas, né? Então, esse é um convite do Senhor para as nossas vidas. Vim às águas, seja no renovo, seja no culto, vamos vir até Ele. Sede e fome de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Bom, querido. Obrigado. Queridos, esse renovo foi espetacular. Foi um momento precioso, um momento maravilhoso na presença de Deus. Eu diria até que para mim foi tudo muito perfeito. A comida estava deliciosa, né? Hoje de manhã eu agradeci as irmãs que fizeram a comida. Estava maravilhosa. Deus nos presenteou com um pôr do sol lindíssimo e um café da tarde, né, bispa? E durante o dia, que palavras que impactaram a nossa vida, que mexeram com o nosso interior. E como eu disse hoje pela manhã, eu creio que mudou a realidade da nossa igreja, que mudou a história da nossa igreja. Estejam certos, aqueles que foram no renovo, levante a mão, todos que foram, fica com a tua mão levantada. Eu quero dizer, pelo poder do sangue de Jesus, nossa igreja não será mais a mesma, porque nós recebemos uma marca para seguir, para ir adiante, para fazer história. Então eu creio num crescimento sobre a nossa igreja, um crescimento de poder, de graça, de unção, multiplicação de células, de vidas. Vai ser impressionante o que Deus vai fazer nesses dias, por aquilo que nós vivemos e por aquilo que Ele nos revelou. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí. Ele é fiel, Ele é tremendo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui nessa noite. Se você puder, coloque-se em pé conosco. Quantos amam a igreja? Você ama a igreja? Você não pode amar a noiva mais do que você ama o noivo. Mas você ama a igreja de Deus? Amém. A igreja é composta de irmãos, né? Quando ama a igreja, ouça, olha para mim. Você critica a igreja? Quantos criticam? Eu critico. Quem está comigo nessa? Quem critica a igreja? Ouça, Jesus critica a igreja? Sim ou não? Sim. E pior que sim, Jesus não só critica a igreja, Jesus repreende a igreja. A expressão é: tenho, porém, contra ti. O que você criticaria na nossa igreja hoje? Ah, bispo, nosso evangelismo está fraco. O amor entre os irmãos é ruim. Mas você abraça 10 de vez em quando aí, né? Não. Eu sinto, bispo, que na nossa igreja não há voluntariedade da pessoa. Quais são as críticas que a gente tem? Quais seriam as críticas que Jesus teria para a nossa igreja? Mas eu quero dizer para você, Jesus elogia. Você elogia a igreja? Quais são os elogios que você tem para a nossa igreja?
Eu sei que essa palavra, eu não vou pregar sobre Apocalipse, mas meu texto está em Apocalipse. Dá uma coceira, uma vontade de pregar sobre Apocalipse, mas eu não vou pregar hoje sobre Apocalipse. Elogios e repreensões de Jesus para a igreja. A primeira igreja que nós vamos falar, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo de 2 a 4. Põe lá, nós vamos ler o texto, depois nós vamos sentar. E eu quero destacar alguns pontos aqui. O que Jesus diz para a igreja? O que Jesus estaria dizendo hoje para a nossa igreja? Depois dessa palavra, com certeza, você vai identificar alguns elogios de Jesus para a nossa igreja. E possivelmente, talvez, algumas reprimendas. Algumas reprimendas. Diz assim: conheço as tuas obras. Diga amém. Isso aqui é... Não sei se é bom, não sei se é ruim. Mas Jesus nos conhece. Ele sabe exatamente o que você faz. Senhor, eu quero trabalhar para ti. Como é que você quer trabalhar e não faz nada? Para de orar assim. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. 3. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Diga amém. Próximo. Tenho, porém, contra ti. Diga misericórdia. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor, muito obrigado por esta noite. Estamos abençoando cada irmão aqui, as pessoas que estão nos assistindo lá de casa. Cobre, guarda cada um e edifica-nos nesta noite com a tua palavra. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor e pode se sentar. Querido, se você puder, não saia agora, não saia, fica quietinho, não deixe o celular atrapalhar você. Nós vamos falar. Queridos, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, segundo os historicistas, elas representam a igreja em toda a sua história. São os 2000 anos da igreja, cada uma dessas 7 representa ali a igreja do Evangelho Quadrangular, até põe as datas. A igreja de Éfeso vai até o ano de 297. Eu estou chutando, não lembro. Eles têm as datas mais ou menos diante dos eventos. Cada igreja representando a história. Mas não é isso que nós queremos falar. Só dizendo, o Éfeso era uma das principais cidades. Toda essa região das 7 igrejas estava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Hoje é a atual Turquia. E a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Aqui João escreveu isso, possivelmente em 90, algum chuto de 93 a 96. Vamos dizer que foi no ano 90. Se o Pentecostes começou ali em 30, a igreja começou, Jesus ressuscitou em 30. Paulo foi abrir essa igreja lá por 40. Então essa igreja tinha 50 anos. Até 90, 40, 45. 45, 50 anos, mas já tinha esfriado. Por que a igreja com 50 anos tem que esfriar? Tem que perder esse ânimo. Olha, querido. Primeira coisa ele diz: conheço as tuas obras. Obras aqui é empenho. Obra é ação. Obra é posicionamento diante das demandas. O que você faz pela igreja, querido? Olha, quando você faz revisão, nós ensinamos você a orar todos os dias pela igreja. Mas sabe que às vezes nós esquecemos? Pergunta a minha esposa, todos os dias nós oramos pela igreja. Todos os dias. Além da nossa oração individual, nós oramos em conjunto pela igreja. Isso é obra. É obra. Qualquer coisa que você fizer na igreja não ficará sem recompensa. Sabia disso? Não faça nada para receber recompensa. Faça por amor. Diga amém. A Bíblia diz labor. Labor é fadiga. Sabe aquele suor? Aquela fadiga que te desgasta. Você se afadiga na igreja? Ah, querido. Eu já teve tempo que eu pregava 3, 4 vezes por semana. Em vários cultos. E visitava. E trabalhava. E corria. E orava. Você sabe que isso não nos cansa, não. Como
Diz o pessoal por aí, o que cansa é o trabalho sem resultado, é ou não é? Quando você esmurra, parece que bate na pedra e ela não sai leite, né? Aí, perseverança. A igreja, ele está elogiando primeiro. Tuas obras, conheço as tuas obras. Ele não reclamou das obras. Eu conheço a tua fadiga, o teu trabalho, as tuas ações. Eu conheço a tua perseverança. Suportou prova por causa do meu nome. Perseverança é a capacidade de permanecer. É a capacidade de continuar. Por que as pessoas desistem? Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 4, parece que é versículo 9 e 10 por aí, ele diz: Demas amou o presente século mais do que a obra, mais do que a mim, por isso me abandonou. Tem muita gente que não persevera porque ama o presente século. Tem gente que vive correndo atrás de sonhos que nunca vão se realizar. Você entende? Casar com uma princesa, casar com um príncipe, ser um grande empresário, ter um carro super luxuoso. Para com esse sonho. Tem o sonho de servir a Deus. Perseverança é esse empenho. Eu estou perseverante. Gente, eu quero dizer para vocês, ninguém vence a perseverança. A insistência é imbatível. Tudo começa pequeno no reino de Deus. Você começa pequeno, mas você vai crescendo. Você começa pequeno, nós começamos pequeno, mas você vai crescendo. E, por último, da igreja de Éfeso, ele diz assim: você abandonou o seu primeiro amor. Uma vez eu estava pregando isso como jovem, e uma moça disse: pois é, mas por que não pode abandonar o primeiro namorado? Isso não dá certo, geralmente não dá certo. Eu digo: não é o namorado, não. É o primeiro amor da conversão. E aquele amor que você vem para Jesus, sabe aquele dia que você veio aceitar Cristo aqui, que a gente falava uma palavra e você chorava? Você diz: meu Deus, Ele me ama, meu Deus, que coisa maravilhosa. Passa o tempo, parece que você não se sente amado. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso de manhã. Um dos assuntos foi esse: você é precioso para Ele. Ele não abriu mão de você. Diga amém. Diga amém. Você que está aí, você é precioso. Abandonar o primeiro amor é não fazer jus aquilo que eu me comprometi com Ele. É ter outras preferências. Assim como Demas amou o presente século, eu paro de amar Jesus. Parece que eu parei de amar Jesus. Você ama Jesus de verdade? Não precisa levantar a mão, não. Se você ama de Jesus, ouça o que ele disse para Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Faz a obra. Quem ama Jesus não fica de braço cruzado. Eu não estou falando isso para pegar você, não é para acusar você, não. Eu estou dizendo da igreja. A igreja ama Jesus. Qual seria a sua posição a respeito do amor da igreja para com Jesus? Essa igreja é uma igreja evangelista? Essa é uma igreja que ama o altar? Essa é uma igreja que se empenha em acudir o necessitado? Mas isso são ordens de Jesus. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Segunda igreja, Esmirna, também na Ásia Menor. Essa igreja, Esmirna, não tem nenhuma reprimenda. Essa é uma igreja que não tem nenhuma reprimenda. Vamos ler o 2, 9 e 10. Apocalipse 2, 9 e 10. Eu estou falando das críticas e dos elogios de Jesus para a igreja. Que talvez caberia alguns elogios para a nossa igreja. Tomara que não caiba nenhuma crítica. Mas está aqui. Conheço a tua tribulação. Fala comigo, tribulação. Tribulação é sofrimento, é angústia. Essa igreja de Esmirna era uma igreja pequena. Era uma cidade que não era tão representante, mas é uma igreja que enfrentava luta. A batalha aqui, a tribulação, a tua pobreza. Meu Deus, minha pastora ali diz: nós somos ricos. Esmirna era pobre. Era uma igreja pobre. Alguns acham que isso aqui já era no 3º século, já iniciado no 3º século, representando as igrejas daquele período. Mas tu és rico. Está aqui, por isso que você falou isso, pastor Lídia. Às vezes a gente luta. A nossa igreja, nesse momento, nós não podemos dizer que nós somos ricos, mas Deus diz que tu és rico. Diga amém. Levanta a mão e diga: nós somos ricos.
Eles estavam em tribulação, tinha toda essa... mas tu é rico. A tua pobreza e a blasfêmia do que a si mesmo se declara judeus. Judeu aqui é uma expressão dizendo que faz parte, eu sou ligado, assim como o judeu é ligado à nação de Israel, a lei, aqui é uma representação disso para a igreja. Se declara judeus, não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Diga misericórdia. Tem isso na igreja? Tem isso na igreja? Isso aqui não é reprimenda para a igreja, não, é um reconhecimento. Tem gente aí no meio de vocês que pertence ao diabo. Meu Deus. Que isso não caia sobre nós. Versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Você vai ter que sofrer, será? Nós vamos ter que sofrer com a igreja? A igreja sempre sofreu. A igreja sofre a agressão do diabo desde o Pentecostes. Qual é a agressão do diabo? Tirando membros, fazendo as pessoas ficarem rebeldes, fazendo as pessoas ficarem frias, fazendo as pessoas abandonar a fé. E a igreja sempre sofreu isso. Sempre sofreu isso. Não tem mais coisa que há de sofrer. Aqui era perseguição mesmo. Aqui era perseguição. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O número 10 é um número de amostra. É um número, não significa 10 dias literais, mas sabe aqueles 10 que você pega para fazer a pesquisa? É essa amostra. Esse 10 dias aqui é uma amostra. Terei uma perseguição longa. Esses 10 dias aqui, ele é só para representar a amostra. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que ele está dizendo para essa igreja? A perseguição vem sobre ti. Querido, aquele foi um período terrível. No terceiro século foi um período terrível, onde os imperadores brincavam com as vidas humanas, deixando as feras devorarem os cristãos na arena. A gente esteve lá em Roma vendo o Coliseu. Quando eu vi aquilo, me arrepiei. Eu digo, quantos crentes foram mortos aqui dentro por feras para satisfazer os seus algozes. Maldade, essa é a maldade. Então a igreja de Esmirna, ela não tem reprimenda, mas tem tribulação. Aqui é prensa. Fala prensa. Essa expressão prensa dá a ideia daquilo que você faz com a azeitona para tirar para tirar o óleo da azeitona. Prensa. E pobreza é no sentido de escassez mesmo. É escassez, sabe? Gente, eu conheço igrejas que não conseguem mais pagar o seu aluguel, pastores estão sem salários, pessoas que estão passando necessidade. Eu lembro uma vez em Curitiba, encontrei um casal que disseram, bispo, pastor, na época a gente era pastor, nós estamos passando fome em nome de Deus. Eu digo, não, Deus não faz isso com você. Mas a gente resolveu viver por fé e não temos o que comer. Mas Deus mandou você fazer isso? Paulo diz, quem não trabalha, não coma. E às vezes eu tenho uma fé que não funciona. Isso é pobreza. Vamos para a terceira igreja, Pérgamo. A palavra Pérgamo, a gente acha que é daí que vem o pergaminho. Mas é daí que vem o pergaminho. Mas a palavra Pérgamo é por causa do fundador dessa cidade lá na Turquia. E na Ásia Menor. E agora é Turquia. Põe o 2:13. Nós vamos ler 13, 14 e 15. Olha a igreja de Pérgamo. Qual é a crítica? Qual é a repreensão que Jesus dá para essa igreja? Olha aqui. É Apocalipse, meu filho. 2:13. Já está aqui. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ouça. Aqui dá pano para manga essa expressão. Porque em Apocalipse 13 diz que o dragão deu o seu trono para a besta. E aqui diz que o trono é domínio, é o lugar onde está o trono. Trono, essa palavra trono, tem a ver com ou tribunal de julgamento ou lugar do cetro do rei que comanda.
Por isso a maioria acha que o anticristo vem do islamismo. Não só por isso. Tem outros textos que fala isso muito claro. Mas nós não vamos falar de Apocalipse hoje. Vamos falar só das reprimendas e dos elogios. Né? E que conservas o meu nome. Tem uma coisa boa em Pérgamo aqui. Ele conserva o nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Ninguém nunca ouviu falar desse Antipas. Por isso alguns acham que isso aqui é representativo da igreja na sua história. Nunca tem esse Antipa. Existe uma literatura secular que tinha um bispo chamado Antipa em Pérgamo, mas isso é literatura secular, foi bem depois escrita, e alguém acha que foi invenção, que diz que ele foi cozido dentro de um boi de bronze, que puseram óleo no boi e puseram até o boi ficar vermelho, e ele foi cozido lá dentro. Mas isso alguns acham que é uma lenda, não? Ninguém sabe desse Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 14. Tenho todavia contra ti, diga misericórdia. Tenho contra ti. Se você encontrasse Jesus e perguntar, o que o senhor tem contra a nossa igreja? Ai. E aí você ia correr e me falar. Será que você tinha coragem de me falar? Se fosse alguma coisa a meu respeito, você ia falar? Tinha que falar. Se você não falar, eu. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Gente, isso aqui é uma reprimenda séria. O que é a doutrina de Balaão? Presta atenção. Deixa o versículo ali. A doutrina de Balaão é baseada num demônio chamado Nada a Ver. Inventaram que diz que tem um demônio chamado Nada a Ver. O crente pode fazer isso? Pode sim, nada a ver. A doutrina de Balaão, o que fez Balaão? Ele foi amaldiçoar o povo, Deus não permitiu. Durante 3 vezes, Balaque fez os altares, ofereceu 7 novilhos e os carneiros, e ele ia amaldiçoar, e ele terminou abençoando o povo. E ele queria ganhar dinheiro de Balaque. E Balaque, rei de Moabe, disse, olha, como você não amaldiçoou, não vou te dar nada. E Balaão voltou para a Mesopotâmia. Era um servo de Deus, Balaão. Gente, algumas coisas que ele profetizou aqui são exímias. A profecia de Balaão foi perfeita, biblicamente correta. Aí o que ele fez? Ensinou os midianitas a armarem ciladas para Israel. Faça um culto aos deuses e chama os prostitutos cultuais para cativarem os filhos de Israel. Você não pode vencer Deus com a arma? Vença com o pecado, vença o povo com o pecado. E foi isso que aconteceu. E aí houve uma praga, uma devastação. A Bíblia diz que eles mataram Balaão depois por causa desse conselho. Que coisa, né? Como é que faz para derrubar um crente? Será que tem crente que ensina a derrubar crente? Falso, isso é falso. Não pode. Fidelidade. Põe o 15 agora, põe o 15. A prostituição, ele ensinou o pessoal a prostituição. Também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui, eles já pensam que depois de Constantino, essa igreja representa Nikos, dominadores, e laitas, leigos. Os dominadores dos leigos. Ali surgiu o clero. Você não pode ler a Bíblia. Você não entende. Só nós podemos. E a Bíblia foi proibida há quanto tempo? Mais de 1000 anos. Os nicolaítas. Doutrina dos nicolaítas. E aqui o que ele fez com... Ele falou da fidelidade, é um elogio, é não negar. Ele falou do trono de Satanás, um lugar hostil. Ele falou da doutrina de Balaão, isso aqui já é acusação. Ele disse, você está firme, embora esteja no trono de Satanás. Sabe o que é? É uma igreja firme no lugar, num antro de pecado. Já viram isso? Igreja que se levanta num lugar terrível. Meu Deus, isso é difícil demais. Isso é difícil demais. O ambiente
O ambiente espiritual conta muito para a estrutura da igreja. Muitas vezes a igreja não anda porque o céu está fechado. O ambiente espiritual é hostil. Eu lembro, a gente tinha alguns amigos do Paraguai, a pessoa ficava tempos ouvindo lá no Paraguai a palavra. Ele atravessava a fronteira, vinha um final de semana no Foz do Iguaçu, se convertia. Mesma coisa o Paulo Yong Cho, David Yong Cho com o pessoal do Japão. Ele fretava aviões que ia para o Japão trazer pessoas para a Coreia, porque ele mandava missionário para o Japão e as igrejas eram tudo pequenas. Enquanto um missionário lá, né, em alguma região da Coreia, em 2, 3 anos, chegava a uma igreja de 5 mil, no Japão, em 2, 3 anos, quando tinha muito, tinha 200. Ele diz, não, mas não pode. Aí ele fretava, convidava esse pessoal, e não é quando chegava na Coreia, eles se convertiam? Céu, ambiente. E ele elogia, você está onde tem o trono de Satanás, e você está perseverante. Vamos para a próxima igreja, Tiatira. Tiatira, capítulo 2, versículo 19. 20. 19 e 20. Vamos ver o que ele repreende, o que ele elogia nessa igreja. Conheça as tuas obras. Está de novo aqui as obras. Sempre está ali. Tem algumas coisas que não mudam. Fala das obras, fala do vencedor, fala da promessa. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Isso aqui é elogio, é ou não é? É elogio. Vamos para o versículo 20. Tenho, porém, contra ti, diga misericórdia. Está aqui de novo. Tenho contra ti. Isso não é uma crítica, isso é uma reprimenda. Isso é uma repreensão. Cabeção, eu tenho contra você aí, ó. Porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem cá as coisas sacrificadas aos ídolos. Diga misericórdia. Querido, a igreja de Tiatira também é reconhecida pelo teu amor. Ela tem obras e tem amor. No versículo 19, está falando, tem amor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, o amor de vocês é crescente, as obras de vocês crescem. O amor de Éfeso tinha diminuído. E o seu amor por Deus? Diminuiu? Ah, querido, sabe o que é? Algumas pessoas chegam, bispo, minha vida toda, minha relação com Deus foi malhar em ferro frio. Parece que eu bati e nunca respondeu. Deus nunca respondeu. Deus sempre respondeu você. Pode ser que Deus não deu o que você quis, por falta de fé, por sei lá por quê, mas Deus sempre respondeu você. Um dos motivos é que você continua temendo Ele. Presta atenção, Deus não é culpado de nada do que aconteceu com você. Sabe? Se Ele aperta um pouquinho com você, é para não perder você. Sabe aquele carneiro fujão? Todo mundo está preso, ele fica reclamando com o dono. Por que só eu estou amarrado aqui? Você não gosta de mim? Não, não é não. É para você não fugir. Para você não fugir. É só uma maneira de te segurar. Como Deus faz isso, né? Com a gente. E às vezes a gente não entende, fica reclamando com Ele. Como é que Deus se sente quando você reclama com Ele? Como é que você acha? Eu estou fazendo bem para você, querido. Eu estou te segurando, eu estou te mantendo. Você entende? Você tem sonho de ser milionário. Se alguns de vocês se tornarem milionários, no próximo mês vocês saem da igreja. Você entende? Por isso o salmista diz, não me dá riqueza nem a pobreza. Ele diz, a tua fé. Primeira vez que a fé aparece aqui, ó. E ele fala do serviço e da tolerância. Mas quem é Jezabel aqui? A palavra aqui é uma entidade religiosa que se levantou ali. E essa prostituição não é física de homem com mulher, é adoração aos ídolos. Essa mulher que ensina meus servos a adorar os ídolos. A linguagem profética é esse o sentido de mulher. A Babilônia, ensinando. Essa mulher é Jezabel, porque Jezabel é o símbolo da perversidade. Foi a mulher que se vendeu para fazer o mal em Israel. Eu estou correndo aqui, vamos para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1 até o 4. Vamos ver. Ao anjo da igreja em Sardes, pode pôr do 2 em diante.
Não, pode pôr no primeiro. Aqui eu quero falar. Explicar um pouquinho. Ao anjo da igreja, a maioria das pessoas acham que isso aqui representa o pastor da igreja. Mas não parece que é, não. Porque lá atrás, quando ele viu os 7 candeeiros, e o anjo era uma estrela. Parece o protetor da igreja. Se nós for pensar que a igreja representa o período da história, é um protetor desse período. E a gente não sabe. Se bem que o anjo, o pastor como mensageiro, todos os que pregam mensagem são mensageiros. Então todos seriam o anjo da igreja. Anjo aqui, ângelos é mensageiro. Olha aqui, ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz: aquele que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem o nome de que vive estás morto. Já pensou se o Senhor disse isso para nós? Você acha que a nossa igreja está morta? Não, eu também acho que não. Gente batizada do Espírito. Hoje eu orei por uma menininha desse tamanho. Você precisa ver o impacto da presença de Deus na vida dela. Foi algo maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Já viu uma criança chorando e berrando diante de Deus? Lá no Renovo alguns berraram, né? Mas não é aquele berro ruim, não. Não é berro de endemoniado, não. É berro de alegria. Aquele grito de alegria na presença do Senhor. Ser vigilante, eu estou lendo 2. Ser vigilante, consolida o resto que está para morrer. Você está morto, Sardes. Querido, teve um período na história da igreja que não existia. Existiam grupos separados, valdenses, que pregavam a palavra, eram perseguidos. Os irmãos moravianos, os puritanos, foram grupos separados. Deus nunca deixou de ter os seus, embora em pequenos grupos se reuniam nos matos, porque a Inquisição matava todo mundo. Surgiu no século XVI, depois de Lutero e Calvino, surgiram os anabatistas, que radicalizaram com a oposição da Bíblia. Não vamos mais batizar criança, nós não aceitamos nisso, nós vamos batizar adultos arrependidos. Você entende? Aqui ele está dizendo: você está morto. Consolido o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. O que ele está dizendo? Não é possível que se aprendeu tanto e não vive, ó Sardes. Será que Deus está falando isso para a nossa igreja? Meu Deus, pensa nisso. O que tem ouvido, recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de que modo, do modo como eu virei contra ti. Ainda o versículo 4 diz: tens contudo, aqui vem o elogio, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas. Fala, poucas pessoas. Meu Deus, isso é triste. A Bíblia diz que o remanescente de Israel que será salvo. Todos os outros se perderam, porque eles rejeitaram aquele que podia salvá-los. Eles rejeitaram Jesus que podia salvar. Ninguém do Pentecostes para cá mudou tudo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não ser por Jesus. Ele disse: poucas pessoas, poucas, que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco comigo. Sabe? O que ele chama, sabe? Consolida. Sabe? Eu estava vendo o testemunho de um pastor que disse que o diabo apareceu para ele e disse: vou te dar tudo o que você quiser, mas não pregue sobre pecado na sua igreja. A gente não tem que tomar cuidado com alguns testemunhos. Eu não sei se a gente pode acreditar disso, mas que faz sentido, faz. Porque muitos pastores não falam mais de pecado. Não falam. Não falam. Não, querido, Deus te ama do jeito que você está. Recebe na igreja, o pessoal vai para o inferno assim mesmo. Porque não muda. Diga misericórdia. O evangelho muda a vida. Se o evangelho não mudou você, você está no sal. Filadélfia, aqui vem a grande igreja. Filadélfia é a igreja que não tem nenhuma reprimenda. Esmirna não tem, mas ela tem muitos elogios. Eu vou ler o 3:8. Eu estou correndo aqui porque o tempo passou, né? 3:8, Apocalipse 3:8. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Fala, porta aberta.
Sabe o que é porta aberta? Oportunidades. Oportunidade de ganhar pessoas, oportunidade de abrir congregações, oportunidade de fazer a diferença, oportunidade da igreja representar o reino de Deus. Sabe, querido, a vida toda, quando as nações se rebelaram, começaram com leis esdrúxulas, a igreja se levantou e permaneceu firme. De novo na nossa nação, a igreja está se levantando. Não sou nada político, nunca me envolvi em política, já até me filiei a um partido político aqui uma vez por orientação, né? Mas eu quero dizer para você, a igreja está fazendo diferença. Muitas leis nunca passarão por causa de irmãos evangélicos que estão lá dentro. Muitas leis. A insistência é terrível para acabar com as crianças, para liberar o aborto, para liberar drogas. São os filhos das trevas estão fazendo tudo. A igreja se posiciona. É uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, diga amém. Eu sei que tem poucas forças. É um elogio ou não é? Eu conheço as tuas obras, mas eu sei que tu és fraco. Eu sei que tem. No entanto, olha aqui, tu pouca força. Entretanto, não negaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga glória a Deus. Não é porque você é fraco, não é porque você é pequeno que tem que negar o Senhor. Não é porque a igreja é pequena que tem que negar o Senhor. Ele está dizendo, eu sei disso. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Jesus é maravilhoso. Olhando para a igreja e diz, está vendo? Aquele povinho pequeno lá, em Filadélfia, não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás de novo, tá? Os que são judeus, né? Declaro que são judeus, não são, mas mentem. Eis que farei que eles virão e prostrar aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Diga glória a Deus. Diga Deus, Jesus ama a igreja. Eles vão reconhecer. Quando as pessoas vêm aqui e assistem um culto como esse, eles saem assim, puxa, Deus está naquele lugar. Quanta gente já chegou aqui, simplesmente desabou diante de Deus. Era o que ele estava precisando. Porque aqui vem a grande promessa que nós pegamos para nós. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Diga, o Senhor vai me guardar na hora da tribulação. Ele fala na hora da tribulação que vai vir sobre o mundo todo. E por último, eu estou correndo aqui. Porta aberta, eu falei, pouca força, e guardaste a minha palavra, são elogio. A igreja de Laodiceia para nós é a pior. E segundo o pessoal, essa é a última igreja. A última igreja é aquela que é rica, abastada, mas Jesus está do lado de fora da porta. É ali que ele diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. A gente prega isso com o evangelismo, que ele está batendo na porta do coração, mas aqui fala de uma igreja. Jesus está do lado de fora dessa igreja. Jesus está do lado de fora. Igreja de Laodiceia 3:15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem crente. Diga misericórdia. Sabe, a pessoa no muro, ele não é daqui nem de lá. Não é daqui. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está lá, outra hora está cá. Você entende? Não existe uma coisa pior do que ser morno para Deus. Ele está dizendo, você é morno. E por isso eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Se você fosse frio ou quente. Porque frio eu já sei que você não é meu, vou atrás do... Mas se você fosse quente, eu já sei que você estava comigo. Versículo 16, eu estou lendo 3:16. Assim porque és morno, nem é frio nem é quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz. Fala comigo, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Os atos de justiça são o linho finíssimo dos santos. Não tinha atos de justiça nessa igreja. Olha o que está dizendo. Gente, você nunca ouviu falar em igrejas tão opulentas como hoje. Em Minas Gerais prenderam uma caminhonete com 13 milhões de reais em espécie dentro, há muitos anos atrás, que tinha arrecadado todas as igrejas da região e estava levando para a sede. 13 milhões. Eu não sei se aquilo era do mês, se era só
no final de semana. Você nunca viu falar em igreja com tanto dinheiro. A gente nunca... Por isso as igrejas dizem, eu sou rico. Veio uma pessoa me visitar, caso que eu falei rapaz, mas era um rapaz mesmo. Visitar esses dias aqui, ficou aqui, ele disse, vocês são simples, né? Eu disse, o que ele está pensando? Uma igreja bonita dessa, boa dessa aqui, ó. Né? Até umas colunas novas ali que a gente ganhou. Por que a pessoa está brincando comigo? Vocês são simples, né? O que ele queria? Uma tela de LED? Isso aqui é melhor do que isso aqui, ó. Isso aqui é primo. O projetor aqui é primo primeiro do LED. Né? É verdade. Não é, Tiago? Não é primo do LED? Ó, Tiago que está ali. Fique em pé comigo. Eu quero terminar com você em pé, orando por você. Olha, nem esfrio nem quente. Será se... Ouça. Será que Jesus está falando isso para a nossa igreja? Você acha que a nossa igreja é fria? Eu acho que falta um pouquinho de fogo. Às vezes falta um pouquinho de reteté. Aqui e acolá, é ou não é? Mas esse culto aqui não precisa. Esse culto é solene. Esse culto é maravilhoso. Né? Você diz que é rico. Você bate no peito dizendo que é rico como igreja? Não, graças a Deus nossa igreja não tem necessidade. Meu irmão, eu oro cada mês para fechar as contas da igreja. Você entende? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas eu já falei para o bispo Jorge, o pastor Sonimar, quando faltar qualquer coisa, ele tem um carro, cada um tem um carro, o pastor Sonimar, o bispo Jorge tem um carro, está na fila para a gente vender e cobrir. Né? Ou nós não somos crentes? Não somos. Jorge já deu alguns carros para a igreja, né, Jorge? Né? Esse teu vale tem um bom valor, Jorge. Miserável, pobre, cego, nu. Será que Jesus falaria isso para a nossa igreja? Eu acho que não. Mas você e eu, temos algumas coisas na igreja que nós achamos que precisam melhorar. E eu quero dizer alguma dessas coisas. São duas coisas que é o calo do crente. Sabia? Todo crente tem um calo. Esses dois calos, todo crente tem. Um no pé direito e outro no pé esquerdo. Um é a oração. Por mais que você ore, você acha que está orando pouco, é ou não é? Não se acha não, eu tenho certeza que está orando pouco. E o outro é o evangelismo. Por mais que você evangeliza, você está evangelizando pouco. Não é verdade? Não é verdade? Portanto, nós queremos terminar com você aqui na frente. Vamos abençoar você com oração e evangelismo. Duas coisas que eu acho que está faltando na igreja. Pega tudo que você tem, vem aqui para frente. Nós vamos orar, nós vamos abençoar você agora. Nós vamos cobrir você com a graça de Deus. Cobrir a nossa igreja. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você, eu gosto muito da nossa igreja. Tem algumas coisas que estão faltando? Tem. Eu acho que tem. Algumas coisas nós estamos aquém. Mas se for olhar na média assim, nós estamos... Não vem nos chamar de morno, que nós não somos mornos, não. Não vem chamar de que aqui tem sinagoga de Satanás, porque não tem, não. Quer dizer, a não ser que tem alguém aí que é do capeta, a gente não está sabendo. Chega mais perto, chega mais pertinho. Você entende? Não vem dizer que nós estamos ensinando pessoas a adorar a ídolos que nós não estamos. Pelo contrário, ninguém aqui gosta de futebol. Tem gente que fica torcendo pro futebol, põe até camisa do Flamengo, que coisa horrível. Botafogo. O que é isso, Tony? Isso é idolatria. É idolatria, torcer para time é idolatria. Nós não somos idólatras. Nós não somos idólatras. Eu vi o gol, os 2 gols do Real. Lá depois eu fui só ver, porque eu vi Real campeão de novo. Real campeão. Eu digo, não é possível que Real ganhou de novo. Aí eu fui ver os 2 gols. Mas nós não somos... Sabe de uma coisa? Eu não torço para nenhum time. Gosto de futebol assim, porque eu jogava antes. Nunca assisto um jogo, não consigo assistir jogo. Às vezes eles me levam no estádio aí. Antes tinham jogadores aqui, me levavam no estádio. Que coisa chata. Coisa mais chata e injusta. A gente fica vendo 22 pessoas cansadas, correndo com a língua de fora, e 10 mil descansados aqui olhando. Por que não troca? Põe um descansado para correr lá, não? Mas é assim o futebol, né? Quero orar com você. Gente, chega mais pertinho aqui, ó. Mais pertinho. Nós vamos orar, sabe para quê? Para
que os elogios do Senhor venham para a nossa igreja. Nós precisamos dos elogios. O que é? Tem uma palavra que você vai receber. Sabe qual é a palavra que você vai receber? Muito bom. Olha aqui, ó. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Aquele pouquinho que Deus te deu. Quantas pessoas você está regimentando? 20, você já trouxe para a Helena? 23? Isso é muito pouco. Imagina uma cidade dessa. Florianópolis tem 538 mil habitantes. Você não tem nem 1000 ainda. Mas ele vai dizer: muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco. Você ama esses 20, né? Se ama. É assim mesmo que a gente faz. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra. Nós não achamos que temos todos os elogios, Senhor, e nem achamos que temos todas as reprimendas. Mas nessa noite, Senhor, nós nos alegramos que tem uma igreja vibrante, que ama o Senhor e que vai impactar essa geração. Senhor, nós vamos transbordar para a direita e para a igreja, para a esquerda. Nós vamos transbordar, ó Deus, em obras. Nós vamos transbordar, Senhor, em mover de Deus. As pessoas serão curadas aqui. As pessoas serão transformadas aqui. O poder de Deus se manifestará a nós. Levante sua mão comigo e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu faço parte desta igreja maravilhosa. E eu declaro agora, em nome de Jesus, eu me apresento, eu ofereço a minha vida para servir ao corpo de Cristo neste local. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida. Apesar de eu ser pequeno, apesar de eu ser fraco, libera sobre mim a tua medida para eu abençoar a igreja de Deus. Querido, eu te abençoo. Eu te cubro com a graça de Deus. Eu te cubro com a bondade do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que a tua vida é como a vereda do justo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Recebe nessa noite a medida da fé. Recebe nessa noite a graça de Deus, que te faz valoroso. As pessoas terão prazer de andar contigo por causa da medida de Deus na tua vida. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Estenda a mão para a sua casa. Abençoamos, Senhor, a nossa casa. Repreendemos agora toda traça, todo ferrugem. Repreendemos, Senhor, todo mal. Repreendemos toda coisa consagrada que porventura está na nossa casa. Nós quebramos a consagração e dizemos que a nossa casa é o lugar de adoração do Senhor. Querido, na tua casa não pode haver espírito de conflito, de rixa, de animosidade. Por isso eu abençoo a tua casa com a paz do Senhor. Eu abençoo a tua semana. Libera o favor de Deus sobre ti. Diga: eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai para a melhor semana da tua vida. Não esquece que terça-feira teremos um culto maravilhoso aqui. Que Deus te abençoe.